Bom dia a todos os irmãos. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de podermos compartilhar e estudarmos juntos a sua palavra nessa manhã. Amém? Nós vamos estudar a lição número 12, cujo tema A Vida Após a Vida. Que venha de encontro ao nosso coração para nos fazer lembrar o quão é importante aprender a palavra do Senhor. Eu quero convidar vocês a orar, pedir discernimento ao Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por essa manhã maravilhosa, a qual nos concede a oportunidade de aprender um pouco mais da Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, nos dê o discernimento, nos dê a sabedoria para que possamos aprender a Sua palavra e, de antemão, Pai, agradecer a oportunidade de vivermos dias de fé, amor e esperança, mesmo em dias de dificuldade, mesmo em dia de circunstâncias adversas. Que possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, nos dê a sabedoria, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá, queridos. A nossa lição encontra-se na página 58 da revista, né? E o texto bíblico para nosso estudo está no capítulo 4, né, de 1 Tessalonicenses. Amém? Só para adiantar um pouco, na primeira das sessões de instruções do apóstolo Paulo trata do comportamento ético, né, em particular da santidade e do amor fraternal, onde o motivo da vida cristã é agradar a Deus, fazer a vontade dele, buscando a santificação, né? Que o cristão não deva oprimir ou enganar o seu irmão, fazendo lembrar quanto ao amor fraternal, amando uns aos outros. E que nós, cristãos, fomos chamados por Deus para a santificação, procurando viver quietos, tratando dos vossos próprios negócios, né? Trabalhando com as vossas próprias mãos, né? Para que possamos honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, irmão, que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 4, de versículos 13 em diante. Diz assim a palavra: acerca da ressurreição e a segunda vinda de Cristo. Paulo, ele instrui e encoraja os cristãos tessalonicenses acerca da segunda vinda do Senhor Jesus. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. No versículo 15, dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e a encontrar o Senhor Jesus nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Versículo 8 termina. Amém? Observamos que a verdade, a verdade descrita nos versículos 13 e 17, deve ser um consolo para os tessalonicenses e para todos os cristãos. Os tessalonicenses não compreendiam o nexo entre a ressurreição dos cristãos falecidos e o arrebatamento dos vivos. Eles se enganaram ao pensar que somente aqueles que estivessem vivos no momento da volta de Cristo testemunhariam a glória desse retorno triunfal e participariam dela. O fato é que os cristãos que morreram ressuscitarão primeiro e assim irão ao encontro de Cristo nos céus antes dos vivos. Os tessalonicenses não deveriam lembrar uns aos outros dessa verdade como uma fonte de consolo diante da morte. A frase está no presente, indicando que pensar a cada dia que o Senhor
pode voltar a qualquer momento, deveria ser um constante consolo para nós. A ressurreição do Senhor é uma doutrina central da fé cristã, incluindo a ressurreição de Cristo, é claro. E, por fim, a ressurreição de todas as pessoas. A resposta à pergunta sobre como os mortos podem ressuscitar quando o corpo deles estiver totalmente deteriorado não é um problema para o Deus sobrenatural que criou o mundo e tudo o que nele há. Evidentemente, a ressurreição trará uma nova realidade à existência humana glorificada, como confirma em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 51 e 53, onde o apóstolo Paulo relata, no verso 51, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque convém que isto é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. O corpo ressurreto dos cristãos será semelhante ao de Cristo ressurreto, conforme 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Louvado seja o Senhor. E nós? E nós cremos em quê? Nós cremos na ressurreição dos mortos, seguindo a revista. Ela sempre fez parte da pregação cristã, conforme Atos capítulo 17, versículo 18, a pregação de Paulo em Atenas, né? E era considerado como doutrina rudimentar, conforme capítulo 6 de Hebreus, versículo 2, que diz: e da doutrina do batismo, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. É a grande esperança cristã. A vida após a vida, e o Evangelho de Jesus oferece mais que qualquer outra doutrina religiosa. A reencarnação fala da volta do Espírito, e não tem suporte bíblico. A ressurreição fala da volta à vida do homem integral. Não vê a matéria como má, como no orientalismo, que é o berço da reencarnação, e ensina que Deus nos restaurará por completo, não só a alma, mas também o corpo. A obra de Jesus é completa e visa ao homem completo. E de que maneira? Bom, tratando do primeiro tópico, a ressurreição é como o suporte da fé cristã. Vimos em Hebreus capítulo 6, versículo 2, mostra que a ressurreição é como doutrina rudimentar. Os cristãos sempre a tiveram em seu credo doutrinário. E isso é fácil de entender. A ressurreição geral, conforme Atos capítulo 24 e versículo 15, que fala: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Ou seja, sucederá porque Cristo ressuscitou. Sua ressurreição afiança a de todos, conforme Romanos capítulo 6, no verso 5, que diz: porque somos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. E 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: 2 Coríntios capítulo 4, versículo 14, mas na lição fala 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 12, 16, 21, que fala: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda.
O Pai que os ressuscitou fará o mesmo conosco, conforme 1 Coríntios capítulo 6 e 2 Coríntios capítulos 4 a 14. Nossa esperança se baseia no fato de que Jesus ressuscitou, porque ele vive, nós viveremos. A cruz de Jesus decretou a morte, a morte da morte. Ela é moribunda e um dia morrerá, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, que fala: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não apenas morrerá, seus efeitos cessarão. Os mortos reviverão para serem julgados, conforme Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 e 13. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se então o livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. A ressurreição do Senhor quebrou o poder da morte e o estabeleceu como Senhor e Cristo, conforme Atos capítulo 2, verso 36, que diz: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. É o discurso de Pedro, né? Segundo Paulo, crer na ressurreição de Jesus é necessário para a salvação. Segundo Paulo, crer na ressurreição de Jesus é necessário para a salvação. Até a fé que salva é fé. A fé que salva é fé no Cristo crucificado e ressuscitado. Não no Cristo mestre, modelo de ética e de caráter. É fé no Cristo levado à cruz, posto na sepultura e de lá saído. Quem não crê neste Cristo não está salvo, porque seu Cristo é impotente. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação e sem sua ressurreição, esta não aconteceria, conforme Romanos capítulo 4, versos 25, que diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus é a pilastra da fé cristã. Nós encontramos esse texto em 1 Coríntios capítulo 15, versos 14 e 17, que diz, no 14: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. No verso 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. 17 livros do Novo Testamento referem-se explicitamente a ela, e os outros 10 tratam dela implicitamente. Negar a ressurreição geral como evento a acontecer é deturpar a fé. Para o apóstolo não há como fugir disso. Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos. Curiosamente, Paulo não se preocupa em prová-lo. Sua evidência está nas aparições do ressuscitado, conforme 1 Coríntios capítulo 15, dos versos 3 a 8, que diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. No versículo 7, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo. Se alguém pedisse provas, ele diria: um monte de gente viu, pergunte a eles. Ele também dirá. Nós cremos em fatos. Jesus não é um conceito, é uma pessoa que viveu, morreu, ressuscitou, foi levado aos céus e voltará para julgar os vivos e os mortos. Mas como será essa ressurreição? É o segundo tópico.
A ressurreição geral será como toque de trombeta anunciando a volta de Cristo. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará conforme nós já lemos em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Como diz um belo hino injustamente aposentado, ó, que dia faltoso esse dia há de ser, quando o som da trombeta ecoar. É o cantor cristão de número 114. Será quando Cristo retornar em poder e em glória, conforme Mateus capítulo 24, verso 31, que fala: e ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. 1 Tessalonicenses também diz para nós, em capítulo 4, no verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão primeiro e virão com ele ao encontro dos vivos naquele dia, conforme Tessalonicenses capítulo 4, versos 15 a 17. Como Jesus disse, os crentes nele ressuscitarão naquele dia. João capítulo 6, verso 40, 44 e 54, que fala: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso não depende do nosso querer, de nossas obras, nem mesmo de nossa fé. Foi uma decisão de Deus. Ele assim decidiu. Porquanto determinou um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos, conforme nos mostra Atos capítulo 17, verso 31, que fala: porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. A ressurreição de Jesus também coloca o mundo sob juízo. Seu retorno, em poder e glória, trará galardão aos crentes e juízo aos descrentes. Colocará o ponto final na história, consumará o reino e inaugurará a meta-história e fará com que todos os joelhos em todos os lugares se dobrem diante de Jesus Cristo, conforme Filipenses capítulo 2, dos versos 9 a 11. Naquele dia acontecerá que Jesus anunciou: mandará o Filho do homem e seus anjos, e ele ajuntarão de seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão com o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça, conforme Mateus capítulo 13, dos versos 41 a 43. É o dia bendito. Ouviremos de Jesus: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Conforme Mateus capítulo 25, dos versos 14. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Ou seja, dia de tristeza. Os incrédulos ouvirão: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Como será aquele dia para você? E o que acontecerá nesse dia? O que acontecerá nesse dia? É o nosso terceiro tópico.
Quando Cristo retornar, os crentes que morreram serão ressuscitados e virão com ele, conforme 1 Coríntios capítulo 15, 52, que nós já lemos. Os que estiverem vivos serão transformados. Os ressuscitados e os transformados serão corpos glorificados. Isso levanta uma questão: como serão nossos corpos e que tipo de glorificação é esta? O próprio Paulo considerou que alguém poderia fazer essa pergunta. Ele disse que traremos a imagem do homem celestial. João disse que seremos semelhantes a ele. Se seremos semelhantes a ele, lembremos que ele, ressuscitado, comeu, conforme Lucas, capítulo 24, dos versos 41 até o 43, que é a aparição de Jesus aos 12, que diz: E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa para comer? 42. Então, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Verso 43. O que ele tomou e comeu diante deles. Pode-se argumentar que ele ainda estava na terra ressuscitado, mas não glorificado. Mas pelo menos temos aqui algumas indicações. O Cristo ressuscitado não era um espírito, mas um corpo vivo, conforme Lucas no capítulo 24, versos 39 a 40. A aparição de Jesus aos 12 discípulos, que falam, né? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. No verso 40, e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Ou seja, ele falava, movia-se, expressava sua vontade, comia e bebia. A ressurreição é do corpo que será transformado. Não será corruptível como o nosso corpo atual. Não seremos energia cósmica, pensamento puro ou alma descarnada. Seremos corpos glorificados e imortais com os anjos. Talvez haja muitas perguntas, mas que não sabemos como responder. Mas de uma coisa temos certeza: viveremos para sempre com o Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, que diz que seremos arrebatados nas nuvens e encontraremos e estaremos sempre com o Senhor. Por isso, façamos as palavras do apóstolo Pedro, que diz: Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo, Senhor Jesus, dentre os mortos. Por isso damos graça pela esperança da salvação. E terminando a lição, chega para pensar e agir. Quando ensinou os crentes de Tessalônica sobre o retorno de Jesus Cristo, Paulo começou dizendo que não queria que eles fossem ignorantes. E depois disse que eles deveriam se consolar com essas palavras, né? Consolai-vos uns aos outros, né? No final. A segunda vinda de Cristo não é motivo de terror, mas de júbilo. Somente crentes que não compreenderam o Evangelho a temem. Os fiéis crendo na Bíblia dizem amém, vem Senhor Jesus, conforme Apocalipse, capítulo 20, verso 20. E isso nos consola diante de 3 atitudes que não podemos deixar de assumir. São 3 atitudes que não podemos deixar. A primeira, demos sempre glória a Deus pela obra de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo nos levou a Ele. Somos salvos e temos a promessa da vida eterna com Jesus. A segunda é que consolemos uns aos outros. Este mundo é ilusório. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celestial em que tu vais morar. Conforme cantou cristão, número 329, a terceira estrofe. E a terceira, os sem Cristo estão perdidos eternamente. Evangelizemos o mundo, a começar de nossos queridos familiares. Eles têm o direito de ouvir as boas novas que Jesus salva. Diz assim um trecho do artigo 19 da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo pessoal e visivelmente em grande poder e glória.
Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Os mortos em Cristo também serão ressuscitados. Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo as suas obras, pois através dessas é que se manifestam os frutos da fé ou da incredulidade. Os ímpios, condenados e destinados ao inferno, lá sofrerão o castigo eterno, separados por Deus. Os justos, com corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Meus queridos amados, que nós possamos colocar em prática, né? Que nós possamos estar vigilantes, né? Ajudando, colaborando um com os outros e que estejamos preparados para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade, que nós possamos colocar em prática esse estudo e que sejamos sempre preparados. Amém? Muito obrigado, um bom dia, um fim de semana abençoado e uma semana também abençoadora a todos. A paz de Cristo.